Olá, que bom estar com você novamente nesse novo dia, nesse sábado, pela manhã. Como sempre fazemos, esse café com Bíblia da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Seja bem-vindo, que você tenha uma manhã abençoada e nós vamos aqui partilhar um trecho da palavra, trazendo um alimento para a nossa vida, um alimento para o nosso dia. E a palavra propícia para amanhã, para essa manhã de sábado, ela se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo 19, quando João nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram em ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí, soprando, dizendo isso, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Amados, essas são as palavras de Jesus num dia que foi, a gente pode dizer assim, um dia de muita tristeza para os discípulos de Jesus. Nesse mesmo dia, pela manhã cedo, Maria Madalena e outras mulheres tinham ido ao túmulo, tinham ido ungir o corpo de Jesus, e ao chegarem lá, elas encontraram o túmulo vazio, e aí vieram e foram contar aos discípulos, e eles próprios foram verificar, Pedro, João, foram verificar aquelas afirmações, aquele testemunho, né? Até porque o testemunho das mulheres não era aceito, e eles foram verificar para eles próprios contar aos discípulos, né? Mas o fato é que eles só sabiam, até aquele momento que lemos esse trecho, eles só sabiam que o corpo tinha desaparecido. Quer dizer, não vinha na mente deles a palavra de Jesus, essa palavra dada tantas vezes anteriormente, quando Jesus conversou com seus discípulos, quando Jesus falou com eles, dizendo que era necessário que todas essas coisas acontecessem, que o Filho do Homem que padecesse, que passasse pelas mãos das pessoas, dos religiosos, dos soldados romanos. Tudo isso Jesus previu, tudo isso Jesus tentou preparar os seus discípulos para esse momento, mas na hora que a gente diz assim, na hora H, no momento crucial, no momento que era para eles estar lembrando daquilo que Jesus havia ensinado, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, eles não veio isso à mente deles. Pelo contrário, eles estavam desestimulados, estavam desanimados, só tinham até então a notícia de que o corpo não estava no túmulo, não sabiam o que havia acontecido. E aí a gente encontra diversos relatos, como o relato de Lucas 24, que vai falar sobre os discípulos do caminho de Emaús, entristecidos também. Pedro, aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo à frente, 21, ele vai dizer, junto com seus companheiros: olha, nós vamos voltar a pescar, nós vamos voltar para as nossas atividades, para a nossa profissão, nosso trabalho, que é a pesca, ali na Galileia. Então, na verdade, havia da parte dos discípulos e aquele círculo mais próximo uma tristeza, um desânimo, um abatimento. E eles estavam reunidos, diz o texto, num lugar com as portas fechadas, né, pensando naquilo que haveriam de fazer, né, e eles estavam ali, e o texto diz, eles estavam de portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus, com medo daquelas pessoas, do que poderiam fazer com eles,
não é? Com medo, temendo pelas suas próprias vidas, temendo, né, enfim, alguma ação por parte do Sinédrio e até mesmo, quem sabe, por parte dos romanos. Então, eles estavam reunidos de porta fechada. A igreja, aquela igreja inicial, ela estava dessa forma naquele primeiro dia da semana. E é nesse estado que eles se encontram que o texto diz que Jesus, então, veio e se pôs no meio deles. É assim que o texto não diz como ele se pôs no meio deles, não diz como ele entrou numa casa com as portas fechadas, mas que simplesmente o Senhor ressuscitado, e era ele mesmo, o Senhor ressuscitado. Por quê? Porque ao dizer a paz esteja com vocês, ele mostra imediatamente, mostra as mãos e mostra o lado que foi ferido, de onde saiu e jorrou todo o seu sangue. Então ele mostra, e os discípulos então, ao ver aquela cena, de ver que de fato era o Senhor, então o texto diz que eles se alegraram. E aí Jesus novamente diz: paz seja com vocês, e paz seja com vocês porque eu quero enviar vocês. Há uma missão a ser feita. Assim como o Pai me enviou de Jesus, eu também envio vocês. Quer dizer, todos nós temos uma missão. E aí Jesus então sopra, faz assim um prenúncio, né, daquilo que vai ser feito no Pentecoste, né? Sopra sobre eles o Espírito Santo, porque para fazer essa missão e para cumprir esse mandado do Senhor, só mesmo com o auxílio do Espírito Santo. Então, nessa manhã de sábado, eu quero dizer para você, né, que a igreja de Jesus Cristo, ela não pode permanecer de portas fechadas. A igreja precisa abrir as suas portas. Isso é uma metáfora para dizer que nós precisamos sair, que nós precisamos ir, nós precisamos cumprir a nossa missão. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a cada um de vocês também. Ou seja, não é para ficar aí, não é para ficar trancado dentro de uma casa, não é para ficar de portas fechadas, mas abrir as portas, abrir a nossa igreja, abrir o nosso coração, a nossa mente, e aí realizar essa missão que o Senhor nos dá. Então é bom ver Jesus, é muito bom estar com Ele, mas Ele quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente abra as portas, que a gente saia e que a gente cumpra a missão que Ele designou para cada um de nós. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, lhe dê um final de semana abençoado e que você possa colocar esta palavra na sua mente e no seu coração. Abra a sua vida, abra o seu coração e se coloque diante do Senhor ressuscitado para cumprir a missão que Ele tem dado a cada um de nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até lá.